para nós. Primeiro, eu quero saber como você se tornou essa referência que você é hoje no nicho de moda e como surgiu o NVM. Ó, eu me tornei, né, porque as pessoas têm muito esse negócio na internet de, eu já falei com vocês que eu sou polêmica, Sim. da virada de chave, qual que foi Todo o, mundo quer saber a virada de chave, né? eu não me tornei, eu construir essa caminhada. Eu tenho 15 anos de carreira na moda, eu iniciei muito de baixo na moda, não iniciei empreendendo, eu sou formada em moda, eu tenho 7 especializações no mercado, como especialista em psicologia de consumo, estratégia de venda, gestão e liderança de mercado. E lá atrás eu iniciei nas semanas de moda como camareira, que é quem calça sapato em modelo, fecha botão nas roupas, confere se os esmaltes das modelos estão corretos. E aí eu fui fazendo minha carreira ali dentro daquele mercado. Depois eu me tornei assistente, depois eu me tornei coordenadora de desfile, depois eu me tornei produtora de moda, e aí foi quando eu migrei para o varejo. Eu já tinha essa visão desde quando eu entrei na universidade, que eu queria trabalhar com venda mesmo, ali com a parte do entendimento do cliente, porque além de ser uma pessoa que gosta de gente, eu também sentia esse distanciamento do mercado. O mercado desenvolviam coleções e faziam grandes eventos de moda e o cliente final não entendia bolhufas o que acontecia. E aí foi quando eu entrei para o varejo, eu iniciei a minha carreira no varejo, eu estava finalizando, eu tinha acabado de me formar na faculdade, na graduação, e aí eu iniciei na Riachuelo, já num cargo de liderança, fiz uma carreira muito rápida na Riachuelo, me tornei treinadora dos novos gestores que entravam, trabalhando na parte de estratégia de produto, treinamento de equipe, e aí eu entendi ali que a opinião dos meus professores de faculdade estava muito certa, que eu era uma pessoa da venda mesmo, da correria, do põe mercadoria, tira mercadoria, abastece aquela loucura, eu amo aquilo, minha boca é exata, só de pensar eu amo. Esses dias, uma cliente minha de consultoria estava falando, Alzira, me indica uma pessoa para montar minhas lojas novas, ela tem rede de lojas, me indica uma pessoa. Eu falei, nossa, minha língua tá pinicando para te falar, que é para você deixar eu ir lá montar. E aí eu entendi que existia um gap, eu não tinha ali naquele momento o sonho de empreender, então eu sou uma pessoa que eu acho que a maioria dos empreendedores brasileiros, eu empreendi, gente, daqui a pouco eu vou chorar. Eu empreendi realmente porque era o caminho, assim, era o que tinha. Mas eu entendi dentro da Riachuelo que existia um gap no mercado de falta de capacitação das pessoas do varejo, que não eram só os funcionários. Porque hoje a gente vê todo mundo falando muito mal do funcionário, do colaborador, que não tem proatividade, que não tem entendimento do que faz, que não tem força de vontade. Mas e a capacitação dessas pessoas? E a capacitação do empresário, que também era sem informação? A informação ficava retida em grandes grupos, em grandes diretores, CEOs, e não chegava nessas pessoas. E aí foi quando eu comecei a entender e por feedback dos próprios funcionários que aquilo ali era o que estava transformando os resultados. Eu sempre tive o sonho de ser professora, eu entrei na faculdade de moda já pensando que eu queria construir uma carreira muito sólida, me tornar uma pessoa com muita experiência para depois me tornar uma professora acadêmica. Então, se vocês me perguntarem, o meu maior feito hoje para mim, profissionalmente, pessoalmente, não é ter as empresas que eu tenho hoje, é ter me tornado professora de pós-graduação. Uau. Eu sou professora da PUC há 2 anos, eu tinha uma meta que eu queria ser professora universitária com pelo menos 45 anos, e eu entrei para a PUC com 32, então foi um grande prêmio, assim, quando eu fui contratada, porque eu entendi que, assim, cara, consegui, venci ali, né, E nesse você lugar. estudou na PUC, Não, eu estudei não? na UNA. A UNA. Isso, em Belo Horizonte, eu iniciei a minha faculdade na FUMEC, só que era um curso muito voltado para desenvolvimento de produto, para ser estilista. Eu já sabia que eu não queria trabalhar com aquilo, eu queria uma parte mais business mesmo, e aí eu migrei para a UNA, inclusive fui garoto propaganda da faculdade durante muito tempo e tudo, então foi bem legal. E aí, quando eu entendi que existia esse gap no mercado, as empresas já estavam me chamando para dar aula, para dar palestras internas, eu já comecei a ser convidada para alguns cursos, para lecionar, isso ainda na Riachuelo. E aí eu entendi que tinha chegado a minha hora de seguir o meu caminho. Foi muito difícil essa decisão, porque eu já ocupava um cargo muito alto na empresa, tinha um excelente salário, era muito respeitada, tinha construído um nome no mercado offline, se a gente está falando ali de 2015, 2016, o país estava Então num você caos. participou daquele... Do rebranding da Riachuelo. Uau, Nossa. que mudou a Que cor mudou a cor, que também, mudou a total. logomarca, que mudou o que layout das lojas, renasceu, que que foi... renasceu. Olha Foi só. a minha maior escola de vida. Eu falo que a Riachuelo foi a minha maior escola de vida, de gestão, de liderança, de moda e do que eu ensino.
porque hoje eu sou conselheira de alguns grupos e o que a gente mais trabalha no mercado o tempo inteiro são reposicionamentos. E eu fiz parte diretamente ali do reposicionamento, principalmente das montagens das lojas, obra. Então era pedreiro passando massa, a gente tirando mercadoria. Nossa. Então eu vi isso de perto, assim, no campo atuando. E aí foi quando eu resolvi me desligar da empresa. Tinha proposta de tudo com a empresa, mas o meu coração em algum lugar ali falava que eu precisava seguir esse caminho. Nessa época eu já produzia conteúdo na internet, à toa. De louca, assim, peguei o celular, falei, ninguém tá falando de negócio de moda, ninguém fala de varejo, ninguém fala de loja, vou começar a falar. E aí ninguém entendia nada, porque nessa época a gente tá falando ali de 2016, quem tava no mercado era um Wendel, um Érico, um Ryan, era uma galera que é a galera raiz mesmo. E aí eu comecei a produzir conteúdo, disso foram surgindo, e aí o negócio foi acontecendo. Quando eu assustei, o NVM tinha surgido, porque, na verdade, eu fui criando cursos presenciais. Quando chegou um determinado momento, eu já fazia live toda terça-feira, 8 horas da noite, isso lá em 2016. Saía, batia ponto, ia embora, chegava em casa, encostava meu celular numa garrafa de vinho em cima de uma bíblia da minha mãe, ligava um canhãozinho de luz, que não tinha essas luzes chiques, 2016, e fazia live. E fazia live de tudo. E assim, live de tudo voltado para negócio de moda. E aí os clientes, os seguidores, que não eram clientes naquela época, começaram a falar, cara, eu preciso pagar, eu tô ficando rica com o que você ensina aí. Eu preciso, lança um curso. Retorno. E aí eu ficava, não vai lançar curso, porque eu tinha preconceito com curso online, sabe? E foi assim. E aí o negócio foi crescendo, foi crescendo. Eu lancei o primeiro modelo, né, que foi quando foi o molde do NVM. E aí o negócio no primeiro dia já estourou. Eu falei, opa, entendi que isso aqui é meu caminho, assim. Então, primeiro mês a gente já tinha, assim, eu tinha sozinha, não era a gente, era eu. Eu comecei sendo uma eu presa. Eu era a social media, eu era a produtora do conteúdo, eu era o suporte, eu era atendente, eu era tudo. Não tinha sistema, fazia tudo manual, era tudo no Instagram, tinha um Instagramzinho fechado, mas já tinha uns 1000 alunos ali no primeiro mês. E aí o negócio foi crescendo, 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 até que chegou um ponto que precisou virar um corpo de uma empresa, né? Então quer dizer que lá em 2016 você já tinha, sem saber exatamente a grandiosidade do que você estava construindo, mas você já transbordava e ensinava. E essa veia do ensino vem de quem? Essa veia do ensino, eu falo que o pessoal que acredita em repetição padrão familiar, não tem nada que vai quebrar esse padrão familiar, porque o meu pai e a minha mãe são educadores. Então, desde criança, a minha brincadeira preferida sempre foi escolinha. Minha mãe foi diretora de colégio a vida toda, e isso é muito louco. Tá sendo muito especial esse podcast, inclusive, porque mês que vem agora, faz um ano que eu inaugurei o Instituto NVM presencial. E quando eu inaugurei, eu chorei até, porque eu lembrei exatamente de uma cena quando eu era criança. A minha mãe me levava no colégio, que ela era diretora, às vezes que ela precisava trabalhar, ir lá resolver alguma coisa no final de semana, e eu entrava muito pequena e colocava a mão no corredor e falava assim, crianças, a dona da escola chegou. Isso eu tinha uns 4, 5 anos, assim, a minha mãe conta isso, inclusive. E aí, ano passado, quando eu abri a escola, eu olhei e falei, caramba, eu construí isso aqui. A dona da escola, a dona da escola chegou. E aí foi assim, a veia da educação veio disso, é minha grande paixão. Eu acho que só a educação transforma o mundo, só a educação tem o poder de transformar a realidade das pessoas. Eu falo que, além de tudo que eu construí, de patrimônio, financeiramente, a principal motivação do meu trabalho é ver a transformação, assim, não tem coisa mais louca, não tem milhão na conta do que pague quando chega alguém que fala assim, Alziro, meu filho é a primeira criança da família a estudar numa escola particular, porque eu aprendi com você a como estruturar meu negócio. Nossa. Aí você fala assim, cara, Deus me deu esse dom aqui, é pra isso aí, sabe? E aí foi assim, aí o negócio foi tomando outra proporção, as palestras foram crescendo muito, então a gente abriu uma empresa, eu abri uma empresa de palestra, fui fazendo parcerias, a gente foi desenvolvendo outros negócios ali em torno do ecossistema para resolver o problema dos alunos, até que virou o que é.